Olá, traders e investidores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Libertário Investidor e neste vídeo tentarei apresentar aos senhores o processo de acumulação. Basicamente, como funciona o processo de acumulação? Primeiro, eu estou utilizando para a realização desse vídeo como base de referência o livro do Rubem Villahermosa, A Metodologia Wyckoff em Profundidade. É um livro que eu recomendo, é um livro ótimo, ok? Então, basicamente, o Wyckoff vai estruturar os processos de acumulação e distribuição de maneira bem aprofundada, em fases e pontos. Fase A, B, C, D e E, e determinados pontos que explicarei mais à frente, ok? Para que basicamente serve um processo de acumulação e como se dá um processo de acumulação? O market maker, o big player, o homem composto, ele não pode simplesmente comprar neste ponto de maneira indefinida, pegar todo o seu capital da sua empresa, da sua instituição e comprar aqui. Porque se isso ocorrer, ele nem vai conseguir comprar tudo que ele tem aqui. Porque ele tem tanto capital que o mercado não vai ter vendedores suficientes para aguentar segurar esse preço. Então o mercado vai subir de maneira indefinida. Ele nem vai conseguir realizar totalmente a sua posição. Então, para isso, ele precisa construir a sua posição aos poucos. Ou seja, ele precisa acumular embaixo e distribuir em cima. É isso que a gente também entende em volume spread analysis, né? Em VSA. Acumulação embaixo, distribuição em cima. Normal. Tudo normal. Né? Ou fortaleza abaixo, fraqueza acima. Basicamente, indo às nomenclaturas de Richard Wyckoff, nós temos primariamente, por exemplo, uma tendência descendente. A partir dessa tendência descendente, aqui nós, por exemplo, podemos até traçar um canal aqui, nós temos um ponto muito importante, que vai ser o primeiro a ser analisado, que é o Selling Climax, mas é libertário investidor. E o potente, esse aqui, ó, essa nomenclatura aqui, essa abreviação, que significa Preliminary Support, né, suporte preliminar. Espera um pouquinho, já vou explicar. Nós vamos estar realizando uma tendência descendente. Em determinado momento, o mercado vai realizar um movimento climático, ou seja, se temos barras com essa amplitude, vamos começar a realizar barras com essa amplitude, ou seja, barras extremamente exageradas, também um volume extremamente exagerado, e isso vai caracterizar um selling climax, tanto que vamos sair de onde o mercado estava trabalhando, né? Nós vamos realizar aqui um movimento tão forte, mas tão poderoso, que vai sair deste ponto, sair do canal, e vai entrar para a região que em Wyckoff, na teoria Wyckoff, a gente chama de sobrevenda. Então a gente não utiliza, por exemplo, o IFR estocástico para ver regiões de sobrevenda ou sobrecompra. A gente utiliza canais. Se o preço sobe para cima de um canal, ele está numa região de demanda. Se o preço, não, de oferta, desculpe. Se o preço desce para um canal, ele está para uma região de demanda, demanda extrema. E se está no canal de baixa, é sobrevenda, ok? Então, a partir deste ponto, nós vamos ter o quê? Nós realizamos aqui, neste ponto aqui, a acumulação dos market makers, realizamos aqui uma maior acumulação dos market makers, porque tivemos tantos vendedores por conta de um movimento climático, que neste ponto foi um ótimo ponto para os market makers acumularem. Que a partir dessa causa, realizamos este efeito, que foi o quê? Nosso Automatic Rally, nosso AR. Então, a reação para este movimento de acumulação desses dois pontos foi o AR. Todo esse movimento aqui, a partir do SD, ou seja, do nosso secundário teste, vai ser confirmado. Então, primeiro temos nosso preliminary support, ou seja, um ponto em que o mercado tenta parar, só que ele não consegue. Nós realizamos um movimento climático caracterizado pelo selling climax. Retornamos para cima, até mesmo rompendo o canal, não é necessário que isso ocorra, mas é mais interessante, né? Rompemos o canal com o nosso Automatic Rally, voltamos realizando um teste aqui com o nosso Secondary Test. A partir disso, todo este movimento a gente
denomina de fase A, ou Change of Character, né? A fase A é caracterizada por uma mudança de característica. Então é neste ponto que a gente vai começar a analisar o mercado. É neste ponto que a gente, beleza, então o mercado provavelmente vai ficar lateral. O mercado provavelmente vai entrar numa estrutura. E uma coisa interessante aqui, a estrutura é definida, a região do range é definido pelo AR e pelo Silent Climax. O AR seria, daria a nossa máxima da estrutura, nosso creek, e o nosso Silent Climax daria o nosso ice, né? Nossa região mínima da estrutura. A partir disso, nós realizamos um movimento chamado upthrust. Importante entender uma coisa, a ordem desse movimento, a ordem dos movimentos na fase B não é esta, ok? Não é necessariamente esta, desculpe. Pode denominar qualquer movimento aqui. Tanto que ele nem precisa sair do range. O preço não precisa necessariamente fazer um uptrust ou fazer um FTS wall. Ele pode só trabalhar aqui dentro, trabalhar aqui dentro, trabalhar aqui dentro, trabalhar aqui dentro. Entretanto, ele tende a mostrar uma força com o uptrust ou mostrar uma fraqueza com o FTS wall. E a região do upthrust vai ser uma região que a gente também vai traçar uma outra resistência minoritária, tá bom? Então a gente aqui realiza um upthrust, ou seja, um sinal de força, e realiza um STS wall, ou seja, um sinal de fraqueza. Ele pode também não acontecer o STS wall, ou pode não acontecer o upthrust, e a gente vai dar uma analisada para ver o que ocorre, né? Tudo depende se ele vai sair do range ou não. Posteriormente a isso, nós vamos realizar um movimento que é muito importante, que é o movimento da fase C, que caracteriza a fase C. A fase B é caracterizada pela construção da causa. Então, vários zigue-zagues ascendentes e descendentes aqui dentro. Fase A é caracterizada pela mudança de característica. Então, o preço estava numa tendência de baixa, vai ficar lateral. Estava numa tendência de alta, vai ficar lateral. Aqui vai ser a causa e aqui vai ser a nossa captação de liquidez. Isso mesmo, a nossa captação de liquidez. O mercado, o market maker acumulou neste ponto, neste ponto, neste ponto, neste ponto. Neste ponto aqui, ele quer realmente realizar sua posição. Ele quer realmente construir a sua posição de maneira extrema. O que ele vai fazer? Ele vai perder o Silent Climax, ou até mesmo a STS Wall, ou algumas vezes ele não realiza esse movimento, tá bom? Ele faz um spring em cima do ST, porque como o movimento, por exemplo, está muito forte, como o market maker entrou de maneira agressiva, os compradores têm tanto domínio que o preço não consegue voltar. Mas isso aqui é um outro caso, tá bom? O preço vai lá, desce, estopa todos os comprados desse ponto. Então, todos os indivíduos que realmente entraram certo, eles realmente entraram no mercado que tende a ser altista posteriormente. Entretanto, eles entraram cedo demais. Os market makers vão estopá-los. Para quê? Para captar liquidez, para comprar aqui. Então, enquanto um monte de gente vai estar vendendo aqui, enquanto um monte de gente vai ter sido estopada aqui, é lá que os market makers vão comprar. Então, aqui vai estar caracterizado pelo quê? Um alto volume. Não é algo necessário, mas algo interessante para ser analisado, né? Poxa, um spring sem alto volume, geralmente a gente vai entender como STS Flow. Tudo depende do que vai acontecer depois. Então, depois do spring, o que a gente vai ter? Nosso LPS. O nosso LPS vai finalizar a nossa fase C, porque vai ser o primeiro teste do nosso spring. Então, ou a gente chama de LPS ou a gente chama de teste, né? Teste do spring. Eu chamo de LPS. A partir disso, nós vamos começar a fazer a fase D, que é caracterizada pela tendência dentro do range. Então, dentro do AR, entre o AR e o Line Climax, a gente já vai começar a fazer uma tendência, né, dentro do range. Então, se o preço vai subir, nós realizaremos já a nossa tendência ascendente dentro do range, caracterizada por LPS, que são Last Point of Support. E eu acho que eu não expliquei isso aqui. SDSWOW é basicamente tipo um teste. SWOW significa Sign of Weakness, né? Sinal de fraqueza. E ST é basicamente secundário teste. Então, um secundário teste como sinal de fraqueza. Posteriormente a isso, então, nós tivemos
last point of support, último ponto de suporte, último ponto de suporte, último ponto de suporte, e aqui um sign of strength, ou sinal de força. Então, nós finalmente rompemos um range, realizamos aqui um recuo, então nós confirmamos essa ruptura, então essa ruptura realmente foi efetiva. Então, realizamos aqui nosso black. O nosso black é o backup to the edge of the creek. Né? Então, a ruptura ruptura do creek retorna a ele, então uma confirmação. E a partir daqui, nós vamos ter nossa fase E. A fase E é caracterizada pela tendência fora do range. Então, aqui já vamos começar a fazer nossos zigue-zagues ascendentes fora do range. Então, é basicamente assim que se estrutura uma estrutura. Nossa, perdão, fui muito redundante. Mas é basicamente isso um processo de acumulação. Obviamente, nós temos outros tipos, né? Temos processo de acumulação em que o Spring é só no ST, então o preço vem aqui embaixo do ST e faz um Spring e já começa a subir. Então ele nem mesmo faz um ST slow, ele não faz um SP aqui embaixo. Isso é possível, isso é provável. O mercado ele é soberano, ele pode realizar tudo que ele quiser. Ok? Então vamos aqui para um exemplo real de uma acumulação. Aqui nós temos esse exemplo aqui, que foi no Bitcoin USD. Né? Eu realizei a entrada, né? Minha entrada foi neste ponto aqui, já vou explicar para vocês por quê. Primeiro, nós realizamos uma acumulação extrema no nosso preliminary support, nós estávamos aqui primeiro numa tendência descendente, né? Realizamos uma forte acumulação nesse ponto. Posteriormente, realizamos um movimento climático, lembre-se, movimento climático caracterizado por barras enormes, candles enormes, velas enormes e volume também muito elevado. Aí você pode até dizer, nossa, mas esse volume é muito menor que esse aqui. Os market makers podem muito bem acumular neste ponto e nesse ponto também. Não é algo indefinido, não é algo certo, né? Nós estamos aqui realizando uma análise discricionária, uma análise contextual, não é algo estatístico, não é algo pontual. O mercado não se move através de lógica imutável. Então, realizamos nosso Silent Climax, realizamos então o nosso efeito dessa causa, né? Então, o Automatic Rally, realizamos um teste e a partir daqui terminamos a nossa fase A. Então, nós já realizamos uma mudança de característica. Então, nós voltamos a subir o preço, realizamos então um uptrust action, ou seja, um uptrust acima ou seja, o preço se move acima do creek, realizamos um uptrust, voltamos para o range, realizamos um outro uptrust acima do anterior, isso aqui é um extremo sinal de fortaleza, né? Um extremo sinal de força, na verdade, perdão. Tanto que aqui temos uma distribuição, ok? Eu não vou aqui me aprofundar nisso, mas aqui dentro nós temos provavelmente uma distribuição. E o efeito dessa distribuição é esse rally descendente, essa reação aqui. Então, realizamos aqui um STS Roll, ou seja, um sinal de fraqueza. Posteriormente, perdemos o fundo do STS Roll, realizamos então um Spring, né? O nosso SP, um Spring, ou até mesmo um checkout. Alguns denominam isso aqui como checkout, mas para mim, para o Vermosa, um checkout é só denominado se tiver um volume muito elevado, como por exemplo esse ponto, ou mesmo esse ponto aqui, isso aqui a gente poderia chamar de checkout se acontecesse aqui. Então, nós realizamos nosso primeiro LPS. Neste ponto, eu já realizo a minha entrada. Por quê? Porque se basicamente eu entendo isso como uma estrutura de acumulação, eu entendo isso aqui como uma estrutura de acumulação, esse é o ponto mais baixo do range. Se perder este ponto aqui, provavelmente a gente vai voltar para testar aqui. Então, não teve um problema. Eu entrei no ponto certo. O que ocorre foi que o mercado realmente não seguiu a análise, mas na maioria das vezes vai. Então, neste ponto, realizamos um sinal de força menor, tá? Eu não vou adentrar nisso aqui, porque é uma coisa mais avançada. Realizamos mais um sinal de força, ou seja, um outro uptrust, né? Então, já vamos definindo aqui resistências minoritárias. Então,
um LPS, né, um Last Point of Support. Uma coisa interessante, como a gente tá com um tempinho a mais, uma coisa interessante aqui. Aqui a gente pode entender isso aqui também como um spring, tá bom? Por quê? Por que libertar investidores a gente pode entender como um spring? Porque um spring desse movimento aqui. Isso aqui a gente já poderia considerar como last point of support. Só que o preço perdeu este ponto. Com o quê? Com uma barra climática e com volume muito elevado. Eu diria que ultra elevado. Ou seja, isso aqui é um LPS, mas também pode ser considerado como um minor spring. Tá bom? Não vou entrar muito nisso, mas fiquem atentos nesse ponto. Então aqui o mercado captou ainda mais liquidez. Ele topou vários comprados que compraram provavelmente aqui, aqui, aqui. Como meu stop estava aqui, eu não fui estopado, ainda bem, mas isso aqui foi um ponto de captação de liquidez dos market makers, do domínio composto. Então aqui nesse ponto realizamos um outro LPS, aqui mais um minor signal strength, né? Mais um sinal de força menor. Aqui realizamos a ruptura do range, voltamos a testar, realizamos mais um movimento ascendente, testamos realmente no creek, então realizamos nosso BOEC, né? Nosso backup to the edge of the creek. Então realizamos então a nossa tendência ascendente fora do range. Então aqui, então vamos lá, recapitulando, fase A, como é? Deixa eu pegar aqui, ó. Fase A, fase B, fase C, D. Você pode entender que isso aqui também faz parte da fase B, tá? Você pode até pensar que isso aqui é um outro STS Wall. Eu tenho várias interpretações, tá bom? Mas isso aqui é um outro STS Wall porque tem um volume pequeno. E na verdade, aqui a gente realizou um uptrush e aqui foi o Spring. Aqui realmente foi o Spring. Mas essa leitura não faz tanta diferença. O importa é o contexto, tá bom? Não é importante você ficar realizando assim nomenclatura, porque a nomenclatura de maneira totalmente correta, engessada. O mercado não é engessado, o mercado é fluido, então não se prendam a isso. A partir daqui, nós realizamos então nosso teste, então nossa tendência fora do range posteriormente a isso, né? E só para deixar claro aqui, meu ponto de saída foi nesse ponto aqui, ó. Peraí. Mais nessa pontuação aqui, porque nós chegamos numa região de sobrecompra. Região de sobrecompra com volume elevado, volume ultra elevado, com também uma barra climática. Então é isso, senhores. Espero que os senhores tenham gostado do vídeo. Sei que o vídeo ficou um pouco longo demais aí, mas tem um trabalho para ser feito, né? Espero que os senhores tenham gostado, que os senhores curtam, comentem, compartilhem o vídeo, mandem link aí no TradingView. Eu não sou muito de fazer vídeos aqui para o TradingView, não tem nem muitas análises. Entretanto, eu vou tentar começar a fazer análise aí para o TradingView de maneira recorrente. Pode ser que eu também faça um canal no YouTube. Eu não tenho muita certeza disso, entretanto pode acontecer. Espero que os senhores fiquem bem. Então, muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Vamos lá.